Olá, nós estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, Augusto. Bom dia, Eduardo. Fernanda está tentando se conectar, está com uma dificuldadezinha com o sinal, entrou agora. Bom dia, Fernanda. Opa. Seja bem-vinda também. Bom dia aos amigos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Nós estamos ao vivo. Só desligar o som aqui do Facebook, para não dar microfonia. Pronto. Agora deu certo. Agora o Eduardo que perdeu o sinal. Mas isso acontece durante a nossa conversa. Não perdi, não. Só saí da imagem. A Fernanda foi pegar um copo d'água. Bom dia a todos. Hoje, tendo a alegria de ter a presença de 3 professores queridos do processo e 3 advogados atuantes, militantes, e que, portanto, vão conversar conosco sobre a visão que estão tendo sobre esse momento da crise do coronavírus em relação ao funcionamento do Poder Judiciário, a atividade de advocacia e a justiça, se está ou não conseguindo funcionar com as limitações, evidentemente, que estão sofrendo todos nós, e não seria diferente no ambiente físico dos fóruns e da justiça. Vou começar. Eduardo, bom dia, querido. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo bom. Como é que você está vendo esse momento do judiciário? Você acha que o judiciário está conseguindo enfrentar essas dificuldades todas e ter o funcionamento ainda que de forma precária? Veja, Marcos, obviamente eu, como todos nós aqui, e os colegas que nos assistem, vejo com muita angústia, né? Eu tenho a impressão que, vamos dizer, nesse primeiro período, que deve se encerrar agora no dia 4 de maio, né, as soluções foram meio emergenciais, talvez compreensivelmente não planejadas de lado a lado, quer dizer, seja da ótica do próprio Poder Judiciário, seja da ótica de nós, advogados, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, em maior ou menor extensão, é preciso que todos retomemos, né, o funcionamento das coisas, ainda que virtualmente, preservando o isolamento social, né, porque, senão, os prejuízos serão avassaladores. Eu não vejo por que os processos não possam andar, por que não se possam fazer sustentações orais e mesmo despachos com os desembargadores, ministros, de forma virtual, né? Eu espero que isso seja implementado rapidamente, como, aliás, a resolução do STJ já trata do assunto. Augusto, os instrumentos eletrônicos têm dado conta, nesse momento, pelo menos aqui em São Paulo, falando especificamente de São Paulo, dos tribunais superiores, os tribunais têm conseguido atuar, insisto, com todas as dificuldades? Oi, Marcos. Olá, Eduardo, Fernanda. Bom, antes de mais nada, é sempre interessante lembrar que nós estamos passando pela maior crise que a nossa geração viu, ou talvez, espero, vá ver, né? Não é um fato passageiro, corriqueiro, leve, é realmente uma situação de crise única e talvez comparada só às guerras mundiais ou alguma situação dessa, não é? Então, realmente, como o Eduardo mencionou aí, ninguém estava preparado para isso. Mas, assim, para trazer um alento, né, o que eu já, nesses dias aqui de clausura, fiquei pensando o que seria de nós se uma pandemia dessa tivesse acontecido há 15 anos atrás, por exemplo. Não tenho dúvida. Acho que nós teríamos voltado para a Idade da Pedra, né? Então, felizmente, nós fomos apanhados por essa pandemia num momento em que a sociedade como um todo tem condições de responder e até de manter algum grau, por um lado, de economia ativa e, de outro lado, aqui, para o funcionamento da justiça, nós temos aí condições de continuar funcionando regularmente ou quase regularmente. Eu tenho lá minhas ressalvas com algumas coisas que não vão poder ser feitas do mesmo modo, mas o andamento dos processos aí do ponto de vista das manifestações escritas é algo que perfeitamente pode continuar. Eu até confesso que no começo eu não entendi muito bem por que suspender desde logo, né, o andamento, acho que até conversamos sobre isso, né, Marcos? Mas depois
quando a gente começa a ver o desdobramento das coisas, eu até acredito que foi bom ter suspendido por um período. Eu não sei se precisava tudo isso, mas realmente, se tivesse essa suspensão por algum período para arranjar como é que as coisas iriam funcionar, realmente foi necessária. Começamos a pensar a situação de quem vai trabalhar em casa, porque às vezes eu pensando muito aqui na minha realidade, eu sempre tive uma vocação muito grande para partir para o home office, né? Você sabe disso, e sempre tive uma estrutura em casa muito parecida com o que eu tenho no trabalho, né? Então, depois a gente começa a ver que não é a mesma coisa. Você tem filho estudando ao mesmo tempo na sua casa, com a mesma internet. Então, acho que nem todo mundo, talvez, tivesse preparado para continuar, né? A Fernanda está tentando conectar, eu não sei se ela está com som, acho que não deve estar nem com som, mas ela vai tentando, está com dificuldade de acesso. Vamos torcer para dar certo. A gente vai conversando. Nós estamos sendo seguidos aqui pela amiga Sandra Regina Rossi, pelo Carlos Gomes, o querido Flávio, que foi presidente da OAB do Rio Preto, querido amigo, Eudécio, também outra liderança, foi presidente da OAB de Itaquera, o Guilherme Aluf, outro amigo, aliás, uma família de amigos, ele que é de Americana, o Flávio, outro grande amigo, ele também está aqui conosco, ele é de Casabranca, o Justiniano Borges, o Ronaldo Sagres, aqui de São Paulo. Eduardo, é possível nós medirmos a eficiência do Poder Judiciário, que muitos tribunais têm anunciado, que tem conseguido um grau muito elevado de performance? É possível medir essa performance comparando com uma situação normal? Ou é uma situação anormal que precisa ser melhor avaliada? Se o judiciário está ou não funcionando, com as limitações, não está tendo audiência e tal, mas estaria funcionando com um desenvolvimento bastante adequado? Veja, Marcos, eu acho que é uma resposta multifacetada, pelo menos a minha opinião a propósito desse assunto, né? Evidentemente, os processos não estão andando, os prazos estão suspensos. Como Augusto colocou, era uma medida necessária para que a gente fizesse os ajustes necessários para começar a pensar em como vai tocar a vida a partir desse período, né? Agora, de fato, parece os números, tanto no âmbito da Justiça Federal, da Terceira Região, são bons, né? Do ponto de vista de decisões proferidas e etc. Agora, o que me parece é que nós estamos comparando grandezas diferentes, porque o judiciário, os processos não estão andando, né? O afluxo de novos processos com a paralisação quase completa da economia, evidentemente diminuiu sensivelmente, né? E eu volto a insistir, eu acho que as coisas precisam voltar a rodar, né? Evidentemente, isso não tem nada a ver com o isolamento social. Nós já trabalhamos há algum tempo praticamente só no ambiente eletrônico, no ambiente virtual, né? Então, eu não vejo por que a gente não possa retomar em âmbito nacional, em todas as esferas, né, essa possibilidade de voltar a trabalhar no âmbito virtual, né? Eu, pessoalmente, por exemplo, me ressinto muito de alguns tribunais só receberem memoriais por e-mail. Eu acho errado, eu acho que as coisas deveriam ser rapidamente, no âmbito do CNJ, das corregedorias, disciplinadas para que nós pudéssemos voltar a trabalhar como nós trabalhávamos antes, com as devidas adaptações e guardadas as devidas proporções, não é? No ambiente virtual. Fernanda, conseguiu ter acesso? Que bom que está com a gente. Sim. Fazer só uma menção aqui que o Fábio Mariz, outro querido amigo, está conosco. Roberto está conosco através do fetiche da esposa. É por isso que está aparecendo Ildes, mas é o Roberto Corrêa, Carlos Alberto Roncada, a Renata Sela, querida amiga. Fernanda, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a questão das prerrogativas do atendimento, que eu acho que merece um comentário particular. Mas você acha que esse momento deu segurança
para o sistema de justiça como um todo, incluindo aí os juízes, incluindo a advocacia e o Ministério Público, os próprios servidores, para atuar mais utilizando os instrumentos de tecnologia. Insisto, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão das prerrogativas da advocacia. Você acha que nós vamos ter um outro judiciário daqui para frente? Ótima pergunta. Obrigada aí pela paciência. Acho que até a minha experiência mostra limitações, né? Não sei nem explicar por que deu todo esse problema, mas estamos aqui na luta tentando utilizar, né? Até me socorri aqui do nosso querido Augusto, né? Nosso grande especialista em tecnologia, para ver se ajudava a entrar no 4G, não adiantou. Enfim, não sei por que agora eu consegui. Mas eu acho que a gente tem muitas coisas para repensar, né? E essa é uma oportunidade boa. Mas eu quero, sobre a primeira pergunta, eu não escutei exatamente a pergunta, mas eu escutei justamente essa questão da retomada. E eu gostaria de também falar um pouco sobre isso, sobre a perspectiva da assistência judiciária, porque o professor Augusto Marcassini, que também é um grande estudioso, também, né, viveu essa experiência, o professor Marcos da Costa também, né? O doutor Marcos da Costa tem grande experiência em vários, o doutor Eduardo Arruda Alvim, sem dúvida, traz uma perspectiva interessante, mas não sei até se o Augusto já falou, mas quando a gente vai... 11 de agosto, que desde 1919 presta assistência judiciária. Estamos escutando? Volta um pouquinho, que tem uma falhadinha na sua fala. Tá. Estava interessante, na hora que você começou a falar, deu uma falhadinha. Tá. Então, na verdade, a realidade da assistência judiciária, né? Eu sou advogada voluntária há mais de 15 anos, é que a maior parte dos assistidos não tem nem e-mail, não é usuário de endereço eletrônico. Então, uma retomada total dos prazos vai implicar em pessoas indo lá, se levando para tentar entender o que está acontecendo, para levar documentos, e aí a gente vai ter uma retomada do atendimento em nível mais avolumado. Então, isso realmente me preocupa, né? A gente vai precisar trabalhar com exceções. Porque a quem tem toda essa estrutura e consegue usá-la. E a gente tem alguns vulneráveis que não conseguem. Deu para entender bem dessa vez? Deu para entender bem. Está com o problema no final, mas a gente vai levando, porque é importante a sua participação. A gente vai abrir mão dela. Mas deu para escutar, deu para entender. E realmente o problema da assistência judiciária é gravíssimo. E aí eu insiro nesse contexto uma decisão que havia sido tomada pelo Tribunal do Trabalho de São Paulo, da 2ª Região, e que foi alterada, suspensa em parte, onde o tribunal previu, através de um ato, a possibilidade de começar a fazer videoconferências, audiências por videoconferência. E aí todos, eu manifestei a minha oposição, as entidades capitaneadas aí, no caso, pela Associação dos Advogados Trabalhistas, também manifestou, as entidades manifestaram de uma forma geral, né? Algumas nem tanto, mas de forma geral as entidades manifestaram o contrário. Uma das razões era isso, porque protege o juiz, que está na casa dele, está lá presidindo a audiência, mas há o fluxo de pessoas do reclamante, que pode ser um desempregado de muito tempo, que, enfim, não tem computador na casa, não tem internet na casa, vai ter que ir até o escritório de advocacia, levando o risco de contaminação no transporte, para ele, reclamante, para as pessoas do escritório de advocacia que vão ter que estar dentro do escritório para recepcioná-los, e fora questões processuais, porque imagina uma audiência por videoconferência, uma audiência com a testemunha do lado, uma ouvindo o que o outro está dizendo, ou depoimento do preposto da empresa, é inviável. Então, essa é uma das questões importantes, né, que é compreensão de que a informática tem que ter esse alcance de ser um instrumento de cidadania e não poder representar a exclusão de quem quer que seja. Augusto, esse momento que foi suspenso pelo Tribunal do Trabalho, voltou atrás, está prevendo audiência de conciliação, e aí tudo bem, me parece, porque cada um está cumprindo o seu papel do seu escritório, mas, de fato, a prática de alguns atos processuais, como, por exemplo, a audiência, me parece absurdamente impossível ser realizado,
por conta das cautelas que devem presidir uma audiência judicial, né? Essa preocupação nossa com videoconferência já é bem antiga, né? Eu sempre fui muito crítico do uso desse tipo de tecnologia para a audiência, né? Não dá para realizar uma audiência nos mesmos moldes da que nós realizamos presencialmente por videoconferência, por N razões. Acho que a primeira e mais óbvia é que há um motivo para termos todas aquelas cautelas, né? A lei processual prevê uma série de cautelas que devem ser tomadas na audiência e aquilo não é gratuito, não é a troco de nada, né? Como, por exemplo, impedir que as testemunhas falem entre si, etc. Agora, mais do que isso, quer dizer, fazendo a audiência por videoconferência, nós nunca sabemos se pode ter alguém ali atrás das câmeras dando sinais para a testemunha, quer dizer, é uma coisa muito óbvia, né? Então, que valor nós vamos dar para uma prova testemunhal colhida num ambiente que não se controle se a testemunha está lendo alguma coisa, se está sendo orientada? Por exemplo, temos aquela outra regra que está lá no capítulo do depoimento pessoal, né, que a parte não pode ler nada, ela tem que prestar pessoalmente o depoimento. Eu sempre entendi que aquilo se aplica, evidentemente, a qualquer prova oral, né? A testemunha também não pode chegar lá e ler o depoimento dela. Mas, evidentemente, diante de um ambiente sem controle, essas pessoas podem estar ali sendo orientadas, né? Veja que é interessante que mesmo o novo código que prevê, né, uma oitiva por videoconferência de testemunhas no 453 do CPC, são aquelas regras que eu sempre, às vezes, né, critico, faço uma ressalva ali, que elas não foram 100% explicativas, né? O parágrafo 2º sugere que essa conexão é entre salas do Poder Judiciário, né? Porque fala-se ali no 453 que é possível ouvir a testemunha que seria ouvida por precatória por meio de videoconferência. Então, é claro, no contexto em que as cartas precatórias às vezes são ouvidas, sem dúvida é melhor a videoconferência do que a carta precatória. Mas como o parágrafo 2º diz que os juízos deverão manter equipamento para transmissão e recepção de som e imagem, sempre foi muito claro para mim que essa testemunha ouvida por precatória iria para a sede do juízo da sua comarca e ali ela faria videoconferência num ambiente controlado, né? Então, não dá para pensar em cada um da sua casa, supondo até que a testemunha vai ter também que utilizar a internet da sua casa, não faz nenhum sentido isso. E para ir no escritório do advogado também não tem nenhum sentido manter, nós temos que manter isolamento, como você disse agora, Marcos. O escritório de advocacia vai se transformar agora no órgão público com um afluxo de pessoas ali, também não tem muito sentido do ponto de vista da saúde, né? Então, de modo... Desculpa. Não, de modo geral, a videoconferência é um recurso tecnológico interessante, mas ela não é a panaceia para resolver todos os problemas de contato direto e pessoal, né? Além do que, nós temos aqueles problemas práticos de uma audiência. Quer dizer, se não podemos estar do lado do cliente durante a audiência, enquanto testemunhas são inquiridas, porque sempre no meio do depoimento a testemunha fala alguma coisa que às vezes nós não conhecemos, né? Aquela informação aparece do nada ali no meio da audiência, pode ser até mentira, né? Então, com o cliente do lado, nós perguntamos, escuta, que história é essa, né? O cliente conta um fato, faz referência a uma pessoa. Do lado do cliente, perguntamos quem é essa pessoa, que fato é esse, que história é essa. Sempre temos aquele contato próximo, né? Como é que vai ser feito isso por videoconferência? E há sempre uma tentativa no âmbito do processo criminal, há sempre uma tentativa de fazer oitiva de réu preso, né? Pois desde aquela época nós questionamos isso, né? Algo temerário, a ordem sempre combateu isso. E eu lembro, há muitos anos, quando começou a primeira vez que teve, meu amigo, meu irmão Luiz Flávio Borges Dulce, que eu tive a honra de suceder na ordem, que é criminalista, quando começou, houve um teste. E eu sempre cito isso para mostrar como a compreensão dos riscos da tecnologia. E disse o Dulce que chegou na hora, estava o juiz, o promotor, estava ele acompanhando, tinha um advogado, ele estava lá como conselheiro da ordem fazendo acompanhamento, e aí a testemunha, ao ver o vídeo, o réu que estava preso, fez um comentário, né? Falou assim, não,
a cor da pele desse réu era um pouco mais escura, esse réu tem uma tez mais clara. O juiz não teve dúvida, pediu para o rapaz que estava mexendo no monitor, dá uma escurecida no monitor, né? Aí escureceu o monitor e agora dá para perceber que era ele. Então, é uma situação curiosa, né? Mas imagina a testemunha reconhecer alguém num monitor, tamanho da pessoa, né? Ou dizem que o monitor engorda as pessoas, emagrece, dependendo da posição, fica de uma forma ou de outra forma. Evidente que o contato físico é completamente diferente do contato via videoconferência. Eduardo, desde o começo, desde lá atrás, quando começou o processo de informatização, nós criticamos muito o fato de os tribunais, cada tribunal adotar uma metodologia de utilização da tecnologia diferente, né? Quase criando um código de processo para cada tribunal. E, às vezes, liberando juízes para que cada juiz também adote seus próprios regramentos. Isso aconteceu agora, nesse período, no próprio Justiça do Trabalho, que liberou o juiz em alguns tribunais para que cada juiz decidisse o que fosse fazer com a tecnologia. Isso cria um regramento quase como era antes da reforma, que unificou o Código de Processo, e dificulta demais o trabalho do advogado, né, Eduardo? Está sem som, está sem som. Deixa eu só retomar um assunto antes de falar a respeito dessa sua colocação. Eu acho que o nosso problema, evidentemente, vai ter o problema não é só o problema que está colocado, né? O problema é que ninguém tem uma perspectiva concreta em lugar algum do mundo, né, sobre qual o desenrolar disso, quais serão os próximos passos, como será o futuro próximo, o futuro a médio prazo e o futuro a longo prazo. Quer dizer, eu acho que então a grande dificuldade é nós nós tentarmos resolver os problemas que vão surgindo, que são absolutamente novos, né? Sob muitos ângulos, como Augusto colocou, é uma situação comparável às guerras mundiais, e com os parâmetros que nós tínhamos antes. Quer dizer, evidentemente, a audiência por videoconferência é uma coisa completamente diferente. Evidentemente, a percepção do advogado e a percepção do próprio juiz sobre o que se diz é uma coisa completamente diferente. Mas talvez seja necessário, conforme o desenrolar das coisas, que as coisas se encaminhem para esse lado. Eu te dou um exemplo. Quer dizer, hoje nós estamos fazendo, com alguma frequência, bancas de exame de mestrado, de doutorado, com videoconferência. E o candidato, na hora da apuração da nota, o presidente da banca tira ele da sala virtualmente, ele não fica presente para a nossa deliberação acerca da nota, e depois é chamado de volta à sala como se estivesse no exame físico. Quer dizer, evidentemente vão ser necessárias adaptações e o sistema não vai funcionar como funcionava antes, mas a nossa dificuldade é justamente essa, é raciocinar com os parâmetros com os quais nós estamos acostumados diante de uma situação como essa, né, com duração imprevisível e desfecho incerto. E agora, quanto ao problema dos instrumentos ou dos métodos de que cada tribunal, ou no caso aí mais grave, cada juízo se vale, né, eu acho que, na verdade, quer dizer, na minha cabeça, todo esse problema nasceu, a minha percepção, de uma intervenção tardia por parte do CNJ. Quer dizer, se o CNJ tivesse imposto, antes que os tribunais, antes que os juízos tivessem tomado os seus rumos, tivesse imposto desde logo as suas regras e os seus parâmetros, o que óbvio e evidentemente, no meu modo de entender, está inserido dentro dos rol de atribuições dele, porque não tem absolutamente nada a ver com ato jurisdicional, coisa que eu já não sei, embora muito lógico, se essas disciplinas de prazo se inserem dentro da atribuição do CNJ, teria sido diferente, né? Agora, as coisas tomaram esse rumo porque cada um foi seguindo o seu caminho sem as balizas ou sem que fossem impostos ou definidos os caminhos básicos que eles deveriam trilhar. Óbvio, evidentemente é um absurdo você ter regras em cada região, regras em cada estado federado, alguns têm que fazer cadastro pessoalmente. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido, né? Registrar aqui a presença também com a gente nesse debate do Leandro Novaes, do Heleno
de Lima, o querido amigo Heleno, da Nessa Costa, do João Milani, do Eric Regis, da Simone, amiga querida, que é lá do Vale do Ribeira, da Raquel Navarro, do Leandro de Santos, Levini, mais uma vez está no Face da filha dele, né? O Renato, eu acho que é a pergunta do Renato Barros, grande Renato São Carlos, o TRT 15ª permite que juízes ditem ritos, que foi o que eu comentei, né? O próprio TRT da Campinas está fazendo isso. Cada juiz está adotando o seu critério, o que leva a uma loucura. Como é possível advogar tentando identificar qual é o critério utilizado por cada vara? Obrigado, Renato. O Brenner Marques também está aqui, a Gisele, querida Gisele Jundaí, Gisele Flori, o Ruli Neto, também outro grande amigo, a Joselândia Oliveira, outra amiga, o Luiz Antônio Beluzzi, muitos amigos aqui presentes. Fernanda, o Lucon, grande advogado Lucon. Fernanda, você, nesse momento, os processos de mediação, as soluções alternativas de conflito, como tem funcionado também com essa dificuldade causada aí principalmente pelo isolamento social? Está sem som. Muito obrigada. A pergunta é ótima. E assim, na verdade, a mediação online, né, os americanos chamam de ODR, Online Dispute Resolution, ela já é bem evoluída em outros países. E no Brasil a gente tem algumas iniciativas, tínhamos, né, agora estamos ampliando. E aí a gente vai ver as resoluções dos tribunais, né, nessa mesma linha de que existem muitas variações. A lei de mediação fala que é possível nos termos da lei, o CPC também fala no 334, mas não existe uma lei ainda regulamentando. Eu entendo que a gente tem que usar a lei da informatização, a lei 11.419, e olhar as diretrizes, os princípios da mediação. Então, isso é um tema que está em construção ainda, não está muito pronto. E se a gente for olhar os provimentos, as resoluções dos tribunais, eles dizem que é preciso observar os princípios da mediação e da conciliação. E um dos princípios que me preocupa, até na linha do que o Augusto disse, é o da confidencialidade. Porque assim como eu não posso garantir que alguém não esteja do lado na audiência, dando sinais para testemunha, como é que eu vou assegurar que outras pessoas não estão escutando essa conversa da mediação, da conciliação? Então, acho que teria que ter alguns cuidados. Por exemplo, todo mundo usando fone, headset, para tentar evitar o ambiente. Mas tem um outro problema, que nas resoluções que eu vi do TJ de São Paulo, de 2015, e uma recente que eu vi do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, está constando que essas audiências terão que ser gravadas para que as tratativas, para que as propostas sejam registradas. O que, em termos de confidencialidade, também é complicado, porque o 166, parágrafo 1º do CPC diz que as partes vão podem combinar o que vai estar no termo. Então, assim, eu acho que é muito interessante, a gente tem muito potencial, só precisa organizar isso bem, porque tá aí fazendo de forma assodada pode gerar alguns riscos para essa conversa tão importante que a mediação vai viabilizar. Registrar também o Neto Basílio, aqui o outro amigo, a Miriam Garcia, a grande Miriam. O Milani Veiga mencionou as ponderações com relação às audiências de instrução. O Paulo Roberto da Silva também conosco, Fábio Rovati, a Sônia Reis, o Alexandre Palermo. Houve na sexta-feira, o corregedor do Tribunal de Justiça baixou um ato, um provimento, que ele, me parece, se equivocou enormemente. Ele baixa o provimento dizendo que as questões do coronavírus estão impactando sobre os negócios de forma geral, principalmente empresariais, e que tudo leva a crer que vai haver uma judicialização disso em seguida. A crise, também acho que está com razão,
Mas como alternativa, o que ele faz? Por incrível que pareça, ele abre um e-mail no site do tribunal e diz para as pessoas encaminharem por e-mail a reclamação, que o tribunal vai resolver por mediação. Achei um absurdo, desconsidera, aliás, fazer um registro também, eu sempre, evidentemente, com todo respeito à pessoa, mas quero lembrar que quando houve a deliberação sobre férias de advogado no Tribunal de Justiça, o presidente era o presidente Naline, onde eu compareci e fiz a sustentação ao lado então, como presidente da OAB de São Paulo, ao lado do querido PDC, como presidente da ASP, e do Zé Horácio, como presidente do IASP. São 7 membros do órgão especial, o Conselho Superior da Magistratura, e foi 6-1. Um não concedeu as nossas férias. Nós ganhamos, mas um foi contra, que é o atual corregedor, que parece desconhecer o que é o trabalho da advocacia, porque primeiro que nós somos o primeiro advogado da causa. O cliente vai no nosso escritório para saber se tem direito, vai ao escritório virtualmente agora, e muitas vezes não tem direito, nós orientamos o que fazer. Né? Então, colocar um e-mail para as pessoas, achando que as pessoas vão ter condições de passar por e-mail, e diz que o e-mail deve constar, Eduardo, a causa de pedir, como se as pessoas soubessem o que é causa de pedir, né? E aí faria por mediação, o que também me parece não é função do tribunal fazer mediações. É o Poder Judiciário. O Poder Judiciário delibera, o Poder Judiciário julga demandas. O Poder Judiciário pode até, dentro do processo, evidentemente, servir na conciliação, mas como serviço de mediação, isso seria um desastre para a cidadania e para a advocacia, porque a cidadania não teria condições de apresentar o pedido correto, muitas vezes poderia apresentar por e-mail pedidos que seriam da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, além de incentivar a litigiosidade, tudo que a gente não quer. O advogado é agente de paz, o advogado procura sempre caminho alternativo para a solução daquele dilema apresentado pelo cliente e, quando necessário, vai ao judiciário, mas não é sempre que vai ao judiciário, muitas vezes o caminho é outro. Queria ouvi-lo sobre isso, porque me preocupou demais essa iniciativa do Tribunal de Justiça, que é de sexta-feira, do corregedor do Tribunal de Justiça, e que, para mim, é uma afronta à advocacia direta, não tem previsão do papel do advogado, da presença do advogado, um estímulo à judicialização e um risco à cidadania. Fernanda? Tá sem som, tá sem som. A gente tira o som para não carregar muito o sistema, né? Então, acho que é muito, muito interessante a sua observação, Marcos, porque as pessoas confundem mediação com negociação, reclamação. Quer dizer, consumidor.gov é uma plataforma de reclamação e notificação. E isso é um caminho para abrir para uma negociação. Então, você escuta o outro lado. Agora, realmente me parece que o tribunal servir como âmbito de reclamação, notificação diretamente, né, soa, como você disse, um pouco complicado, porque a gestão do conflito ela é mais complexa, né? Geralmente, advogado, tem orientações. Estão me ouvindo? Parece que deu uma travada aqui. Então, me parece... Dá para ir? Dá para seguir? Mesmo assim? Então, na verdade, me parece que é complicado você ter essa iniciativa, né? De novo, me parece um pouco... qual foi a base disso? Enfim, de novo, que gostamos da possibilidade, mas o advogado é um negociador na mediação, né? Ele vai ajudar a estratégia, o plano A, o plano B. Então, assim, até vi uma resolução, acho que do seu trabalho, que dizia que era importante que houvesse negociadores qualificados. O mediador e o conciliador não são negociadores qualificados, eles são imparciais. Negociadores são as partes com seus advogados. Então, tem uma confusão entre o que é mediação, o que é negociação, o que é reclamação, o que é notificação. E sem essa clareza conceitual, de conceito mesmo, de prática, fica difícil. Aí vem experiências estranhas, falando, mas como assim? O judiciário está sendo o quê? Ele está sendo um notificador para o outro lado? E como você bem disse, né, Marcos? Sem uma filtragem, sem um esclarecimento, porque um dos princípios da mediação é a decisão informada. Eu tenho que saber qual é o meu contexto, qual é justamente a possibilidade que eu tenho em relação ao direito, em relação ao meio consensual. Então, enfim, existem vários problemas em relação aos princípios da atividade consensual. É verdade.
Augusto, você dá aula de processo há uns 30 anos. Quanto tempo? Por aí, por aí. Você acha que a população, o empresário, o cidadão comum, vai saber apresentar para o tribunal o que é causa de pedir? Eu acho que não. Né? Veja, esse provimento me causou uma perplexidade muito grande. Né? É claro que todos estamos querendo resolver os problemas aí causados pelo coronavírus, mas a primeira coisa que me ocorreu quando vi essa medida é que o tribunal não tem poder para fazer essas coisas. Quer dizer, nós estamos avançando aí na divisão de funções da República. O Poder Judiciário é um órgão, como você bem disse, que julga causas. Ele presta a jurisdição, o que significa impor a lei ao caso concreto, solucionar litígios a partir do momento em que existe um processo. Quer dizer, o Judiciário está querendo criar uma atividade informal, oficiosa, sem um processo em curso, por meio de um e-mail, convidando a sociedade a enviar e-mails. Realmente é uma coisa que só pode nos deixar perplexos. Quer dizer, como é que se pode imaginar que exista uma tinta mínima de legalidade sobre uma atividade do órgão público em baixar uma instrução, em se arvorar até nessa função que não é sua? Quer dizer, enquanto há um processo em andamento e o judiciário paralisa o processo para que uma mediação seja feita, enquanto o juiz tente ali fazer um acordo ali no correr da audiência, nós estamos falando de uma situação muitíssimo diferente. Agora, chamar para si uma função que absolutamente não é sua, e mais ainda, por um provimento do corregedor, quer dizer, que poder a Corregedoria Geral de Justiça tem para determinar esse tipo de atividade ao Poder Judiciário como um todo? E ainda fiquei pensando em custos, né? Não é exatamente a minha experiência, esse lado fiscal do Estado, mas como é que quem vai custear isso? O Judiciário vai praticar esses atos, né? Criou-se uma função do Estado sem prever orçamento. Então, são umas questões que me causaram aqui absoluta perplexidade. Né? Não vejo... Agora, do ponto de vista ali da questão da causa de pedido, dessas questões todas, eu fico pensando até mais do que isso. Quer dizer, o que vai acontecer se a população conhecer, se isso aí sair no jornal? Já imaginou se o Jornal Nacional publica? Mandem um e-mail lá para o Tribunal de Justiça, né? Então, quem é que vai ler esses e-mails todos? Já imaginou? Que esses provimentos ficam lá escondidos, lá num site qualquer, né, do tribunal, a população não vai nem tomar conhecimento. Aí talvez eles façam 2 dessas e vão dizer que foi um grande sucesso. O Alexandre Palermo, eu sou colega de turma, Augusto está conosco, o Alexandre Palermo. Grande amigo. Colega também da Fernanda. Jogamos basquete junto, aliás. A Regina Tupinambá, que é uma amiga especialista em certificado digital, tem um site... como é que chama o site da Regina, Augusto? CryptoID. CryptoID. O Leandro Ramos, o Cleiton Félix, a queridíssima Laís Amaral, querida amiga, saudades. A Zildete Leal, outra grande amiga. O Márcio Rosa, o Cleiton Félix. Estou tentando ler todos aqui. Eduardo, como é que a sua experiência? Você está em casa, você está em casa, ou está indo para o escritório? A sua experiência, essa ambientação, ainda que provisória, da advocacia, na prática, sendo feita num ambiente diverso do escritório, está conduzindo, está conseguindo trabalhar com as dificuldades, mas, enfim, é possível... advogar nesse ambiente? Deixa eu só fazer uma colocação, Marcos, sobre essa sua penúltima intervenção. Né? Eu acho realmente que o ato do corregedor não me parece correto. Assim, principalmente, quer dizer, acho que é um ato assim, multifacetadamente complicado. Primeiro, porque o cidadão comum não vai ter condições de fazer isso. Segundo, porque mesmo o cidadão mais instruído também não vai ter condições de fazer isso. Agora, antes de tudo e principalmente porque deixa de lado a figura do advogado. Então, esse é o
parece que isso não se justifica a título algum. Fora todas as outras colocações pertinentes que os colegas da Fernanda e Augusto fizeram. Mas também acho que a gente tem que levar em consideração dois outros pontos, né? Aquilo que eu já disse, quer dizer, nós estamos enfrentando uma situação nova e as pessoas vão tentando resolver e tentando solucionar os problemas. Quer dizer, eu vejo como perfeitamente saudável se amanhã esse ato vier a ser corrigido, ou adaptado, ou colocado à nova realidade, ou consultado os órgãos de classe para ver a melhor maneira de fazer isso. Porque nem a gente, mesmo aqui em casa, no dia a dia, né, nas adaptações que a gente é obrigado a fazer, a gente faz uma coisa durante 3 dias, depois fala, não, eu estava fazendo errado, é melhor, é mais seguro que eu faça dessa forma e assim por diante. Quer dizer, eu acho que talvez nós estejamos vivendo um momento que se justifique com mais razão essa flexibilização e essas adaptações à medida que a gente vai percebendo, ou que se vai percebendo, seja o corregedor, seja nós em casa, todos nós estamos enfrentando situações que nunca enfrentamos e nunca pensamos ou sonhamos enfrentar. Agora, deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é pertinente. O grande problema da judicialização das ações do Covid é que nós vivemos hoje, os dois colegas são professores de processo e poderão opinar, mas eu acho que isso é um consenso entre nós, que somos advogados e estudamos processo, nós vivemos um problema num mundo de insuficiência das ações coletivas, né? E que o sistema de recursos repetitivos ainda não começou a funcionar como talvez fosse o caso deles funcionarem. Abstraindo dessas discussões técnicas e chegando no problema, nós já temos hoje, antes das coisas voltarem a funcionar, centenas e centenas de ações civis públicas, ações populares, ações do Ministério Público, ações de associações, impedindo ou querendo evitar com que se faça corte de energia elétrica, querendo evitar com que se faça corte de serviços ditos essenciais, né? E as decisões as mais variadas possíveis, decisões que pode cortar, decisões que não pode cortar energia elétrica, decisões de âmbito nacional num sentido, decisões de âmbito nacional no outro sentido, e muitas vezes o prestador de serviço não sabe nem como agir, né? De tal modo conflitantes que são essas decisões são de tal modo conflitantes que o cara não sabe, um manda, outro não manda, quem é que manda, quem é que não manda, né? Então eu vejo isso como essa falta de padronização como um problema gravíssimo que leva a esse estado de coisa e talvez tenha contribuído para levar a edição desse ato. Quer dizer, a gente vai ter dentro do jeito que as coisas andam, ainda com esses institutos começando a andar, os IRDRs, os IACs, nós vamos ter Voltando, pedindo desculpa a todos temos caído, travou o sistema e vamos retomar, esperando que a Fernanda consiga... Marcos, voltei aqui. Entrar de novo no sistema. Eduardo, desculpa, Eduardo, travou. Você toma, Eduardo, da sua fala, por favor? Não, toma. Eu fiz basicamente, a minha fala tinha 3 pontos. O primeiro ponto que eu digo é o seguinte, eu acho que essa deliberação do corregedor, na verdade, não está correta. Quer dizer, principalmente, acho que o principal ponto é negligenciar, enfim, ignorar a importância da figura do advogado, que certo ou errado não poderia deixar de estar presente nessa situação. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que me parece que todos nós estamos num momento das nossas existências que nós estamos enfrentando situações que nós não esperávamos enfrentar, nós nunca sonhamos, ninguém nunca sonhou enfrentar. Então, é normal que se tome decisões, ou que decisões sejam tomadas e depois corrigidas, desde de pequenas providências no âmbito das nossas casas até deliberações como essa a que você se referiu. Agora, a terceira coisa, me parece que o que talvez justifique essas deliberações é essa angústia dessa falta de padronização das decisões no Brasil e dessas confusões que há. Então, por exemplo, essas decisões sobre corte de energia elétrica, sobre corte de serviços essenciais, estão pipocando em todo o país, cada um dos juízes
ou muitos dos juízes de vários estados ou de várias regiões diferentes se atribuem competência nacional, não é o caso de nós discutirmos isso, um manda cortar, o outro não autoriza cortar, então isso gera uma tal confusão que muitas vezes ocorre no âmbito das próprias câmaras do Tribunal de Justiça, no âmbito das próprias turmas dos tribunais regionais federais. Então, isso é compreensível que nesse quadro haja essa angústia e falar, meu Deus, se isso vier a acontecer, vamos tentar evitar. Evidentemente, esse não é o caminho, né? Principalmente deixando o advogado de lado, mas vamos tentar evitar com que isso ocorra tentando obstar a judicialização. Não é o caminho e nem esse caminho vai funcionar, ainda que dispensando a presença do advogado, para obstar a judicialização. A judicialização ocorrerá de uma forma ou de outra. O que a gente teria que fazer é ter um sistema que funcionasse para evitar essas decisões contraditórias em âmbito nacional que geram uma insegurança jurídica danada. E há um vácuo também, que são os outros poderes, né? Muitas das questões que estão sendo enfim, esse conflito que está havendo, poderia ter a mediação necessária pelo próprio Congresso Nacional, com legislação, enfim, de emergência, e há projeto tramitando no Congresso nesse sentido. Inclusive, seu pai, Eduardo, participou da elaboração desse projeto, que busca, pelo menos, uma solução que permita às pessoas tentar contornar o conflito, porque muitos dos conflitos vão ser necessários. Eduardo, se você puder contar um pouquinho só da experiência que seu pai está à frente desse projeto, com outros juristas, dessa legislação de emergência? Ele tem trabalhado muito nisso, mas é tudo um pouco sistema de tentativa e erro, né? Quer dizer, vai se tentando adaptar as coisas. Ele tem trabalhado nisso, tem trabalhado junto com o Otávio, mas é um trabalhado também junto com o ministro Toffoli, mas é um tentativa e erro. Ninguém sabe bem o caminho a ser seguido, né? Está conosco o Celso Fioravante, de São Carlos, Zig, desculpe, estou sem óculos aqui, está difícil. O querido Zig também está conosco aqui acompanhando. Fernanda, voltando um pouquinho para a questão da mediação, né? Até que ponto não seria, em alguns espaços, por exemplo, federação comercial, né, associação comercial, espaços institucionais que pudessem, nos conflitos corporativos, funcionar. É possível, eu sei que existem as câmaras, mas é possível estimular ainda mais a mediação através dessas câmaras mais... Saiu, a Fernanda saiu. Depois eu volto a perguntar a ela. Augusto, nós falamos de tecnologia desde 98, né? No outro dia, Eduardo, nós fomos para um evento, nós fomos chamados de jurássicos, né? Nós fomos certificados como os velhos pioneiros, né? Brincando, Luiz Fernando, que no evento na ASP, nos disse isso, nos lembrou disso. E nós, nesse período todo, a gente buscou trabalhar com a tecnologia. Eu cito um exemplo, Eduardo, que pouca gente sabe, o Diário Oficial Eletrônico. Os jovens hoje já trabalham com o Diário Oficial Eletrônico, mas o Diário Oficial em papel era a maior mídia diária do mundo, do Poder Judiciário de São Paulo. Era uma média de 2.200 páginas por dia. E com uma dificuldade, porque como ele era físico, o transporte também era feito fisicamente, e o Diário Oficial, que era produzido na Moca, depois ia de caminhão levado para o interior, chegava com 2 dias depois do interior do estado, dependendo da cidade. E aquele Diário Oficial da União vinha de Brasília, era impresso em Brasília e vinha para São Paulo um dia de atraso, depois também chegava no interior com mais 2 dias de atraso. A ideia de criação do Diário Oficial Eletrônico foi do Augusto Marcassini. E eu levei essa ideia numa audiência pública no Congresso Nacional, quando se discutia, então, o projeto de informatização do processo judicial, que se transformou na Lei 11.419, que foi aprimorada nos debates, mas ainda permitiu algumas situações que, enfim, talvez
tivesse facilitado a informatização dos tribunais como um todo, se algumas observações fossem feitas naquele momento. Então, é só para fazer esse registro e dizer, Augusto, que avançou muito, evidentemente, de lá para cá, mas falta muito ainda para fazer, né, Augusto? Nós pegamos aí um momento único na história talvez da justiça, né, que foi essa transição. Então, realmente, é até interessante lembrar da mesa dos dinossauros, lá de que participamos ali na associação, né, que o Luiz Fernando Martins Castro nos convidou. Não é só o pessoal da velha guarda, da informação. O Celso Roque também é daquele tempo. Também até o Celso está nos assistindo. Ele é um dinossaurão também. Veja, nós avançamos bastante com muitas questões, como eu coloquei agora há pouco, quer dizer, dos males o menor, essa pandemia nos atingiu num momento em que nós temos alguma estrutura para dar alguma resposta. Então, o que a gente sempre, né, Marcos, sempre desde aquele primeiro momento, como você sempre diz também, que a tecnologia não pode ser usada como instrumento de poder, mas como instrumento de cidadania, né? Nós temos que, sempre também foi minha opinião, né, que nós devemos usar a tecnologia para conferir acesso à justiça, para ampliar o contraditório, não para restringi-los, né? Então, nesse contexto, o que nós temos aí de concreto? Sem dúvida, os processos têm que começar a voltar a andar. Eu até faço um meia-culpa aqui, eu imaginava que não precisava ter suspendido nada, mas depois percebi que uma suspensão por algum período foi necessária. Até, veja, nós estamos falando de trabalhar em home office, quer dizer, nós, advogados, estamos tendo dificuldade, mas o judiciário não é só o juiz, nós temos que pensar que os serventuários que fazem vários expedientes ali, alguns deles talvez não tivessem condições em suas casas de fazer esse serviço. Nos tribunais, a gente sabe que isso já era mais corriqueiro, assessores, né? Já normalmente, às vezes, faziam home office, mas aquele expediente de primeiro grau é que talvez fosse uma novidade, ou tenha sido uma novidade para os funcionários trabalhar de casa. Tenho observado, assim, que nos processos aí que eu atuo, né, que algumas coisas estão andando perfeitamente. E temos aquele mesmo velho problema, né, a pergunta que sempre nós advogados nos fazemos: por que alguns órgãos judiciais são tão eficientes e outros nem tanto, né? Então, eu tenho visto aí como experiência pessoal situações em que eu peticiono aí às 2h da tarde, no final da tarde já tem um despacho sobre a minha petição aqui nesses dias. Em compensação, temos aqueles outros órgãos judiciais em que nada acontece e já não acontecia também antes da pandemia, né? Então, essas preocupações todas com como dimensionar isso são importantes. Por exemplo, nós estávamos falando agora há pouco da audiência. Eu, por ser talvez excessivamente cauteloso, eu preferiria que, enquanto estamos em 1 mês, 2 meses, não se fizesse nenhum movimento assodado de como fazer essas audiências de qualquer jeito. Agora, sem dúvida, a preocupação do Eduardo é pertinente. Se isso for durar muito tempo, nós temos que nos adaptar de alguma maneira para essa novidade. Para tentar ser propositivo, quer dizer, eu espero que o Poder Judiciário esteja preocupado com isso. Quer dizer, se essa situação de isolamento tiver que perdurar por mais tempo, que resposta nós vamos ter do Poder Judiciário? Por exemplo, se for para fazer audiência, poderia ter uma sala na entrada do fórum, com estrutura, com tecnologia, para que a testemunha vá lá prestar depoimento, ou que o advogado vá lá. Porque, veja, vamos até pegar dessa nossa experiência aqui, dessa sua conversa entre amigos. Quer dizer, em 1 hora de conversa, a conexão cai, né? Como é que a testemunha de um lugar qualquer, além de não ser controlada, ela vai responder também pela qualidade da conexão? Então, a hora que ela recebe uma pergunta mais difícil, a conexão cai, né? Veja, não é possível trabalhar desse jeito. Então, nós temos que pensar em fazer isso com um mínimo de cautela, para que a audiência, ainda que, lógico, jamais vamos ter as mesmas coisas, né? E eu sempre disse que informatizar não é repetir as mesmas coisas que a gente faz, mas tentar obter os mesmos resultados práticos usando a tecnologia, às vezes por caminhos um pouco diferentes, mas tentar obter resultados equivalentes. Então, se temos toda uma preocupação de como ouvir a testemunha, com a qualidade daquele trabalho de audiência, de oitiva, vamos tentar reproduzir isso. Então, o judiciário poderia estar já, espero que esteja, né,
tentando já organizar uma maneira de fazermos essas audiências usando das estruturas físicas dos prédios do judiciário, que estão espalhados pelo país todo. A testemunha poderia ficar lá numa situação de isolamento, não só processual, mas aquele isolamento saudável também, quer dizer, organizar uma maneira de que as testemunhas não se contaminem ali também no prédio, e manter limpeza, etc., asseio, né? Mas preparar um lugar adequado para ouvir essas testemunhas. Não é admissível que elas sejam ouvidas de qualquer lugar, aí, pela rua, pelo celular, por qualquer maneira, né? Fernanda está travada a imagem, está conosco. Fernanda está sem som. Não sei se a Fernanda está conseguindo falar. Acho que talvez eu não tenha restabelecido bem a conexão. Pode falar? Fernanda, deixa eu lhe perguntar. Eu estava falando naquela hora quando caiu. A mediação, as formas alternativas, mas eu acho que principalmente a mediação, nesse momento de conflito generalizado, que é o que vai acontecer, porque empresários sendo obrigados a fechar a loja por conta do coronavírus, ou a indústria não fornecendo, não conseguindo apresentar, enfim, cumprir os seus prazos, porque não tem transporte, porque a pessoa está com receio de sair para trabalhar, fica em casa. Essa situação única, né? Nós estamos vivendo, vai levar certamente a muitos conflitos. E a mediação seria um caminho muito importante para ser seguido para uma boa parte desses conflitos, né, Fernanda? Eu não está conseguindo conexão. Eduardo, na mesma linha, a questão dessas alternativas, principalmente solução de conflito, principalmente a mediação. Pode ser uma alternativa boa nesse momento, né, Eduardo? Acho que pode ser. Se nós respeitarmos, enfim, as regras, participação do advogado, pode ser excelente. Agora, o grande problema também, da mesma forma que foi colocado em relação ao próprio acesso à justiça, o grande problema é justamente a dificuldade de inclusão digital de uma camada expressiva da população, ainda em São Paulo, né? Imagine no resto do país, né? No interior, nos lugares mais distantes das capitais. É um problema gravíssimo, mas é o que eu acho que a colocação do Augusto vai ao encontro das minhas preocupações, né? Conforme o tempo que isso durar, nós vamos ter que ir encontrando com flexibilização soluções aqui e acolá. Quer dizer, se esse problema perdurar por 2 meses, 3 meses, a solução pode ser pode-se dispensar a realização de audiências, pode-se dispensar uma opção de coisas. Agora, se esse problema se estender para além disso, conforme o grau que ele venha a se estender, nós vamos ter que encontrar soluções para ir adaptando. E vamos ter que conviver, isso é que eu acho que é relevante, nós vamos ter que conviver com uma realidade talvez sob muitos ângulos menos segura do que a realidade, do que a suposta segurança que nós tínhamos antes desses eventos, né? Eu me lembro de conversar com advogados mais antigos, meu tio que levava meu nome, Eduardo Pellegrini, cujo OAB em São Paulo era 279. Nossa. E ele, que morreu com 101 anos, advogando. E ele relatava a grande resistência que houve, ou que havia na época em que as petições começaram a ser feitas com máquina de escrever, né? Porque não se sabia identificar quem era o autor, porque não se tinha certeza que era a pessoa que subscrevia a peça que efetivamente tinha datilografado e assim por diante, né? Normalmente, essas modificações, essas evoluções, ou modificações, não vamos nem chamar de evoluções, né? Essas modificações ocorrem num tempo menor, né? Essa situação de crise dramática que nós vivemos, talvez, e exatamente na medida em que elas ocorrem num lapso de tempo maior, elas são aceitas com mais naturalidade. Agora, nessa situação de crise em que que reclamam modificações mais aceleradas do que normalmente elas viriam, né? O choque, o espanto é sempre maior, mas é algo com que nós teremos que conviver daqui para diante. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa de hoje. O Fernando está tentando conexão. Não conseguiu, infelizmente, a Fernanda ter uma participação maior, mas a Fernanda voltou. Fernanda, estamos aflitos com a sua ausência aqui.
E todo mundo comentando aqui também, cadê a Fernanda? Cadê a nossa professora Fernanda? Mas nós estamos chegando próximo do final. Queria o Luciano Caparrós também presente, comentando que ele é favorável, Fernanda, à conciliação, à mediação. Pena que nós não temos a cultura ainda no mundo jurídico, o comentário do querido Luciano. O Benedito Luiz Franco também aqui conosco, o Clodomiro Porto, o querido Miro, conosco, Jorge Rodrigues, e tantos outros que estão aqui participando. Nós vamos ter que caminhar, infelizmente, para o final, mas ouvir um pouquinho nessa palavra final, Fernando, sobre a importância da mediação no momento de conflitos generalizados, como nós estamos estando nesse momento. Muito obrigada pela paciência, inclusive, né? Acho que a paciência é a virtude de ouro sempre, mais ainda nessa fase. E eu quero dizer que a mediação e a conciliação vão ser boas se as pessoas conseguirem, né? As pessoas vão fazer uma autorreflexão. Está todo mundo um pouco irritadiço, né? Eu não estava, mas a minha internet está gerando isso também. Então, esse é um ponto que pode impactar no timing para negociar, né? Então, o advogado vai ter que ter paciência. O cliente está irritado, ele vai ter que fazer conta. Essa imprevisibilidade complica. Então, eu vejo como possibilidades, mas sempre lembrando que essa análise ela é muito customizada, personalizada. Não dá para ter certeza que todo mundo vai conseguir se engajar, né? E a pessoa faz uma autoanálise, bastante, que o mediador está ali justamente para ajudar a parar as arestas da negociação. Então, tem um potencial muito grande, mas com preparo, paciência, o que talvez não esteja tão fácil de conseguir agora, né? Infelizmente, os ânimos em geral estão muito acirrados. Né? Eduardo, obrigado pela participação. Sua palavra final também, querido amigo. O prazer foi todo meu, Marcos, falar com você, falar com a Fernanda, falar com o Augusto. Vamos ver, eu acho que a gente, mais do que nunca, está no momento em que as decisões têm que ser tomadas dia a dia, os dias têm que ser vividos um a um, né? Assim é com os atos da corregedoria, assim é com a nossa vida aqui. A única coisa que parece que é certa é que nós vamos ter que nos adaptar por um tempo muito além do que nós imaginávamos há um mês nesse ambiente virtual. Aliás, eu não acho que nós vamos ter que nos adaptar. Eu acho, e tenho absoluta convicção disso, que muitas dessas coisas vieram para ficar, vieram para fazer parte do nosso dia a dia, talvez de uma forma muito mais acelerada do que teriam vindo em condições normais. Eu registro também o Vladimir Cassani, o querido José Antônio Carvalho Schicarino, Taubaté, o Lourenço já tinha falado, a Tânia, que é de Bebedouro. Augusto, palavra final, obrigado também por ter vindo. Bom, acho que como um comentário final, acho que a gente sempre pode retomar aqueles nossos velhos debates lá do começo da Comissão de Informática, né? Veja, a tecnologia às vezes permite mais de uma maneira de fazer as coisas, né? Você lembrou aí a questão do Diário Oficial, né? que eu fiz um texto na época propondo o que me pareceu muito mais simples do que o que estavam querendo fazer, né? Então, só para pontuar todo mundo que está nos assistindo aqui e relembrar quem é o dinossauro como a gente, ou mostrar para o pessoal mais novo como é que surgiu esse debate, começou com um projeto de lei que se queria fazer intimações pelo correio eletrônico, né? Então, além desse outro mecanismo que se prevê aí também, de o advogado acessar, dali a 10 dias, se não acessar, é intimado. Então, começaram a fazer esse tipo de proposta e nós, lá na comissão, né, criticamos um pouco e eu, na época, me aventurei a escrever um texto demonstrando que nós já tínhamos uma experiência muito interessante com o diário de papel, que não é uma coisa que existe no mundo inteiro. Nós aqui desenvolvemos bem uma forma de intimar de forma presumida pelo diário em papel que circulava, e que a solução mais simples, fácil, rápida, barata
e até eficiente, era simplesmente publicar um jornal eletrônico, sem toda aquela parafernália que queriam fazer, aquele monte de regras que se queria fazer a respeito de como intimar por meio eletrônico. Então, a questão é sempre essa, quer dizer, ninguém, né, nós aqui nunca fomos contra a tecnologia, né, embora eu me lembro de já ter sido acusado de ser contra o uso da tecnologia, uma coisa até bizarra. Mas nós nunca fomos contra, mas sempre pontuamos, tentamos nos explicar que existem mais de uma maneira de se fazer o uso da tecnologia em vários cenários, inclusive no cenário judicial. E só o debate, eu também não sou dono da verdade, nenhum de nós aqui é dono da verdade, mas só um debate mais amplo em que todos possam mostrar os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens, é que pode nos levar a uma informatização mais segura e mais de acordo com o cenário anterior. Quer dizer, eu sempre penso nisso. Nós temos que procurar utilizar a tecnologia de uma maneira indolor, o mais possível indolor, que ela replique no mundo, né, nesse ambiente eletrônico, aquelas garantias de segurança que nós tínhamos, ou não tínhamos também, né, no cenário anterior. Então, como eu estava dizendo, a oitiva de testemunhas pode ser feita de uma maneira mais segura ou menos segura. Nós vamos ter que, de alguma maneira, nos acostumar a fazer mais isso, mesmo talvez, como o professor Eduardo falou aí, mesmo depois da pandemia acabar, nós talvez perpetuemos algumas coisas, algumas práticas que estamos experimentando aqui. Né? Isso tem sido falado em todos os setores, né? Até mesmo no setor industrial. Basicamente é isso que eu gostaria de falar como comentário final. Né? Vamos usar a tecnologia, mas com debate. Né? Vamos debater um pouquinho antes de tomar decisões apressadas. Né? Eu lembro, Eduardo, quando eu faço crítica a essa medida do nosso Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça, é evidente, sempre ressalvando, que a iniciativa tem um propósito positivo, mas eu lembro quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, começou por lá, decidiu fazer julgamentos virtuais. O primeiro tribunal do Brasil foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Houve uma confusão, crítica generalizada, a advocacia do Rio de Janeiro criticando muito a iniciativa do Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente era o presidente Bedran, o vice-presidente era o desembargador Fernando Maia, e o corregedor era o Maurício Vidigal. Quando eles foram adotar o sistema de julgamento virtual, o que eles fizeram? Foram até a OAB, ASP e ASP, sentaram conosco para discutir a implementação daquilo que era uma experiência que tinha no Rio de Janeiro, que não tinha dado certo. Nos ouviram. Nós sugerimos, por exemplo, que o julgamento virtual ocorresse só quando fosse de interesse do advogado, o advogado manifestava para o julgamento virtual. Foi implementado e não houve uma única reclamação naquele momento, porque se fez isso com diálogo. Então, o voluntarismo causa problema, né? Então, é evidente, ninguém questiona a intenção, mas eu insisto, não pode ser a decisão do Tribunal de Justiça é muito séria, a decisão do Corregedor de Justiça é muito séria. O voluntarismo, que é perdoável numa iniciativa da sociedade, de qualquer um de nós, toma uma dimensão diferente quando se trata de uma autoridade pública. E essa ponderação que eu trago para dizer que nós já tivemos experiências de diálogo que permitiam encontrar caminhos seguros com o uso da tecnologia e que todo mundo aplaudiu. Funcionou para todos nós. Então, foi essa a única ponderação. Eu quero lembrar que nós temos feito esses encontros segundas, quartas e sextas, sempre às 10 horas da manhã, e na sexta-feira agora, dia 24, nós teremos um encontro para conversarmos um pouco sobre direito nas cidades, que também está sofrendo impacto muito sério. As cidades estão sofrendo impacto direto no seu funcionamento com a crise do coronavírus. Estarão conosco os professores Márcio Camaruzano, a Vana Aieta, que é uma jurista carioca, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Marcelo Figueiredo,
que também é professor de Direito Constitucional, o Márcio, professor de Direito Administrativo, ambos professores da PUC, o Marcelo foi diretor da PUC de São Paulo. Augusto, Eduardo, Fernanda, obrigado. Vamos fazer outros. Vamos fazer Augusto, com os nossos amigos daquela época, falar sobre como foi esse processo de informatização, contar um pouquinho da história. Tem histórias divertidíssimas, gente. Tem histórias que vale a pena registrar. São momentos que se tornam engraçados, embora, às vezes, naquele tempo, quando ocorreram, causaram preocupação, mas hoje se tornam até engraçados. E agradeço especialmente àqueles todos que puderam estar conosco, pedindo desculpa por aquela quebra que teve na transmissão. Infelizmente, tecnologia é assim, mas conseguimos a sequência nessa conversa tão gostosa e tão importante sobre o funcionamento do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário está funcionando nesse período do coronavírus. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.